Agradecer o convite mais uma vez, é um prazer vir para a academia, né? A academia é um lugar de se pensar com calma as coisas, porque no fazer do trabalho a gente tem uma certa dificuldade. Então eu queria antes já oferecer aqui o primeiro relatório Cidade do Esporte para Fábio, que convidou professor Fernando. Você não quer vir para cá, Fernando? Já dividir comigo aqui. Ah, então pronto. Então já, por favor, professor Fernando, Obrigado. também já para compor a mesa e para contribuirmos no debate. Tem tudo. Professor Alisson, Obrigado. E vou deixar um aqui para sortear entre os presentes, Opa, Fábio. legal. Vai ficar democraticamente para mim? Praticamente revelado, né? Abelardo de bobo não tem, não. Tem nada, né, Dona? Já botou no cartão aí, Tá né? aqui. Esse é pro sorteio. Obrigado pro sorteio. Ah, então esse é pro sorteio. Eu te dou um também. Porque você me presenteou com o seu trabalho final de curso, então eu também te Obrigado. dou. Gente, sai desse campo. Bom, então, gente, eu sou a Adriana Nascimento, sou assessora de políticas públicas da Atletas pelo Brasil, é uma organização que funciona em São Paulo, a sede funciona em São Paulo, mas nós, com esse projeto que nós começamos a desenvolver, que se chama Cidade do Esporte, um programa Cidade do Esporte, nós nos dividimos no Brasil e o desenho inicial do projeto era cada assessora de políticas públicas ficaria responsável por 4 cidades, né? O programa, na verdade, o programa Cidade do Esporte, ele teve a intenção de acompanhar a quantas anda a política de esporte no Brasil em tempos de mega evento esportivo. Então a gente teve a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas aí que estão sendo organizadas em 2016 e a gente quer saber como é que isso impactou na política pública de esporte. Porque pode parecer estranho, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por incrível que se pareça, uma coisa não tem nada a ver com a outra, foi o que a gente terminou identificando ao final das nossas inserções, né? nas cidades. Então, cada assessora de políticas públicas se dedicou a acompanhar 4 cidades, eu fiquei responsável pelas cidades do Nordeste, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. E além toda essa parte de coleta de dados, junto principalmente com a prefeitura e seu staff, ou seja, nós quando fomos nos municípios, na prefeitura, a gente não buscou especificamente informações da Secretaria de Esporte ou órgão institucional responsável pelo esporte no município, mas a gente entende que o esporte ele é implicado em outras políticas públicas, como saúde, como educação, como mobilidade urbana, como transporte. Então, tem todo um leque aí de variáveis que influenciam em um país saudável, numa cidade saudável, uma cidade apta para as atividades esportivas. Então, a gente tentou coletar dados, inclusive do próprio orçamento, né? A gente sabe que política pública não se faz sem orçamento, sem financeiro. Com boas intenções não se faz uma política pública. Então eu vou apresentar rapidamente para vocês quais foram os resultados que nós chegamos a partir de 1 ano e meio mais ou menos de trabalho, né? E aí eu vou dizer um pouco desse cenário que a gente encontrou nas 12 cidades que receberam a Copa do Mundo. Antes de apresentar um pouco a organização, nós somos então uma organização formada por atletas e ex-atletas, com exceção de mim, da equipe técnica. Eu não tenho nenhuma proximidade com nenhum esporte mais ligados assim. Então nós hoje temos 61 atletas e ex-atletas associados. Ana Moza é a nossa presidente, o Raí é o vice, então tem uma série com o Clodoaldo, que é daqui de Natal também, da natação, Clodoaldo Silva. É o Paralímpico. Ele estava aqui ontem, inclusive, veio entregar oficialmente o relatório à prefeitura, então foi super bacana isso. Então temos uma série de atletas e ex-atletas que estão associados pela causa do esporte. Qual que é a missão da organização? Então, eu já tinha feito essa apresentação anteriormente, mas como é um público diferenciado, eu acho que importa saber quem somos nós, de onde é que a gente fala, né? Então, a missão da organização é melhorar o esporte para melhorar o Brasil, o país. A visão é ser uma organização de referência no advocacy pelo esporte nacional como instrumento de transformação social. Então, assim, só para explicar um pouco o que é esse conceito de advocacy.
o advocacy aí é você defender a ideia de que o esporte é um elemento, um instrumento importante para o desenvolvimento social de um país. Então a gente tem feito essa inserção, não só esse programa, mas nacionalmente, tentando inclusive influenciar ou pautar uma discussão sobre o Sistema Nacional de Esporte, né, porque hoje ainda é muito fragilizado. Quais os valores que estão impregnados no nosso discurso e na nossa ação? É a paixão pelo esporte, a paixão pelo Brasil não podia ser diferente, afinal de contas é uma associação de atletas e ex-atletas, então isso está no nosso DNA. A consciência social, a importância, né, de devolução de tudo isso para a sociedade, a possibilidade de gerar transformação e o entendimento de que um time, de que uma equipe pode fazer isso de uma maneira muito menos difícil, digamos assim. Quais eram ou quais são os objetivos do programa Cidades do Esporte, que é o que eu tenho atuado dentro da Atletas pelo Brasil? A nossa intenção é promover a importância do esporte nas políticas públicas, realizar o diagnóstico nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo, monitorar a evolução desses indicadores e divulgar boas práticas e promover uma maior interação entre as cidades. Então, em relação a esse terceiro item, a nossa ideia é que a gente possa fazer uma série histórica da política pública de esporte nessas cidades. Então a gente começa agora com esse relatório que se refere ao ano de 2013, então os dados coletados relativos ao ano de 2013, mas a gente caminha agora para a obtenção dos dados de 2014 e aí a gente pretende ir até 2020 ou 2021, quem sabe, né, temos fôlego para lá, até lá, constituir uma série histórica da evolução da política pública nesses 12 municípios. Nós estamos organizados assim, em São Paulo é a nossa sede, a diretora executiva Daniela Castro, a professora de comunicação Tatiane Vergueiro, e a equipe de São Paulo fica responsável por esses essas 4 cidades, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. No Rio, Silvia Gonçalves, aí ela ficaria responsável por Rio, Belo Horizonte, Cuiabá e Manaus. Em Salvador, como eu já falei para vocês, eu sou sediada em Salvador e acompanho as cidades do Nordeste. O programa ele tem um comitê de governança. A gente entendeu que era importante reunir alguns expertises para poder pensar, né, as diretrizes, o conceito do programa. Esse comitê ele é composto pelo Instituto Ayrton Senna, pela Nike, pelo PNUD, pelo Instituto Ethos, através do programa Jogos Limpos dentro e fora dos estádios, pela Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, cidades sustentáveis, pela REMS, que é uma rede de esporte pela mudança social, que reúne várias organizações não governamentais, né? Pelo SESC, Unesco e Unicef. Então, essa turma, a gente está sempre reportando para eles os caminhos, as diretrizes, o que a gente vai fazer, validando instrumentos, né? Apresentando o resultado, qual é o melhor tom, porque como a gente está na articulação política, é importante que eles possam nos dar também esse feedback para a gente poder dar uma sustentabilidade ao que a gente está falando. Daí, qual é a motivação nossa, né, para discutir essa questão da política pública de esporte? Tem várias pesquisas que foram feitas no Brasil e no mundo, né, que dizem por que é importante falar sobre esporte. Então, eu vou passar bem rapidamente isso, porque vocês que estão atuando na área já sabem, né? A Vigitel é uma pesquisa feita através de telefone pela saúde, o Ministério da Saúde, que ela vai perguntar vários itens relativos a isso. E aí ela vai dizer o seguinte, que é um dos resultados de 2009 e 2012, ela vai dizer 33% da população fazem atividade física no tempo livre, apenas 33%, né? E 15% são totalmente inativos. Então a população ela é muito inativa de modo geral, né? Muito inativa, não pratica atividade física. A Vigitel também vai dizer que 51% da população brasileira está acima do peso e que 17,4% estão obesos. Então, é também um dado que influencia. Então, quando a gente... Você não é nem dos piores, viu, Fernando? Obrigado. Me conforta. Então, a gente... esses dados, eles terminam sendo resultado de toda uma vida sem estímulo à prática esportiva. E isso inicia, inclusive, na escola, no ensino fundamental, né, na educação infantil, no ensino fundamental. Então, você não tem, desde o início,
um estímulo à prática esportiva. Você tem a educação física chorada, que os meninos nem querem fazer, meu filho mesmo. Minha mãe tem mesmo que fazer, eu falo, né, tem que fazer. Agora no terceiro ano foi liberado na atividade física. Então ou você pensa ou você faz atividade física. Tá uma coisa Tá errado. Tá errado, né? Porque ajuda, inclusive. A gente sabe que a prática de atividade física, inclusive, ajuda no desenvolvimento cognitivo das pessoas. Então, ele já limou, mas em compensação resolveu fazer um surf para compensar. Eu achei bacana, então tá lá surfando uma vez por semana com todas as atividades do terceiro ano. Mas é isso, né? Não tem professor de educação física, não tem espaços adequados para a prática de alguma atividade física nas escolas. A cidade também não está preparada para isso, então a gente vê praças e parques e campos, quando existem, muitas vezes degradados, sem nenhuma manutenção. E aí a cidade, a população é uma população sedentária, é uma população inativa, que não tem atividades físicas, não é estimulado, nem tem nenhuma ação mais estruturada e sistematizada para isso. Quando a gente fala de todas essas questões, a gente está falando de uma atividade, de uma ação que está dentro de uma perspectiva de política pública. Porque nós estamos falando de, se a gente está falando de ensino público, a gente está falando de uma gestão pública. Se a gente está falando de praças, parques e espaços estruturados que estimulem a prática de atividade física, a gente está falando de uma gestão também de espaços urbanos, que é uma gestão pública, né? Basicamente é disso que a gente está falando. Então, o esporte, ele vai também estar sendo inserido nesse sentido. Não é apenas a gente pensar a atividade esportiva como a promoção de eventos esportivos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de criar ambiência numa cidade que promova a possibilidade. Vocês podem observar, se você tem uma praça organizada, com um parque, com um banco, com a árvore, com um campinho ali, a comunidade toma conta daquele espaço. Não tem para onde correr. Pode ser um parquinho de 20 metros quadrados, 40 metros quadrados, mas você vai ver gente ali ocupando aquele espaço. Nossas cidades não têm isso, pelo menos, né, na quantidade que deveria ter. Então, tem uma pesquisa que foi feita pela Nike Design to Move, que vai dizer que 3,2 milhões de mortes são decorrentes da inatividade física por ano no mundo. 12 bilhões em custos com a inatividade física. E eles também dizem que a primeira geração viverá menos, a primeira geração, que é depois da nossa, viverá menos que os seus pais, exatamente por conta disso. Daí a gente vai estar se referindo àquelas doenças relativas à saúde que podem ser evitadas em função de uma atividade física. Daí a gente está falando da própria obesidade, a gente está falando da hipertensão arterial, a gente está falando da diabetes. Então são várias doenças. Alisson, me ajude, viu? Pelo amor de Deus, você é o cara aqui. Eu sou uma pessoa que vem aprendendo muito recentemente sobre essas coisas. Mas a gente está falando dessas coisas. Então, se a gente previne, todo mundo sabe, essas coisas, o custo de cura é muito maior do que o custo da prevenção. Então, por decorrência disso, os problemas cardíacos e tal. Vamos lá. O PENSE, que é uma pesquisa do censo escolar, do MEC, né, uma pesquisa de saúde escolar, ele vai trazer o seguinte: a atividade física acumulada nos últimos 7 dias dentro e fora da escola, 63% são insuficientemente inativos e 6,8% são inativos. Então, isso dentro das escolas, né? Dentro das escolas públicas do Brasil. E aí há uma insuficiência da atividade física, e ele considera qual é o parâmetro, qual é o critério para ele dizer que é isso, porque eles estão dizendo que a atividade física acumulada nos últimos 7 dias dentro e fora da escola. Então, gente, o problema vem desde o início, desde o início da vida, né? Da nossa carreira escolar, inclusive. Então, uma variável aí que a gente precisa observar. Com isso, nós temos 30% de chances de ter obesidade, de termos obesos, aumenta, né? 30%. As crianças que têm pouca atividade física, elas têm uma pontuação mais baixa em testes cognitivos e 2 vezes mais faltas na escola. A gente sabe que o nosso sistema de ensino
maioria das vezes, é um sistema tradicional, bancário, né? Fragmentado, que não articula conhecimentos, que não desperta a curiosidade e tal. A gente sabe também que, por outro lado, crianças e adolescentes têm uma dinamicidade, né, do aprender, do interesse, que poderia ser ativada através das atividades esportivas. Meu marido estudou no interior da Bahia, eu sou de Salvador. No interior da Bahia, isso era muito mais ativo, né? Tinha os campeonatos de vôlei, de basquete, os intermunicipal e tal. E com o tempo isso foi se perdendo. E as crianças têm tido pouca oportunidade de ter práticas esportivas. Vamos lá. Então, né, diante desse quadro, a gente entende que o esporte pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Né? Faz uma diferença para o bem, se na sua ausência para o mal e na sua presença para o bem. Então, nós o programa Cidade do Esporte, talvez eu acho que tem uma lâmina. Então, a metodologia dele, como é que foi? Ainda em 2012, quando ainda os prefeitos eram candidatos à prefeitura, o programa Atletas pelo Brasil, juntamente com o Instituto Etios e os Cidades Sustentáveis, estabeleceu um termo de compromisso com os prefeituráveis naquela época em relação a algumas questões básicas. Uma questão do esporte, um compromisso pelo esporte. A outra questão das transparências, aí a gente sabe do Etios, do movimento todo que o Etios fez para o gasto dos recursos da Copa ser um gasto de maneira transparente, né, direcionado para a finalidade que estava lá prevista, e também os Cidades Sustentáveis. Então, nesse momento, nós fizemos um termo de compromisso. No nosso caso, o compromisso era, além de outros pontos que foram elencados, mas definir. E aqui no documento tem esse modelo de termo de compromisso, mas dizer assim, olha, nós topamos olhar para o esporte de uma maneira diferenciada e nós topamos colaborar com a pesquisa de vocês. Então esse foi o nosso, né, dentre outros aspectos que foram abordados, mas resumidamente foi isso. A partir daí, só um minutinho, eu estou com pressa, mas não é. Aí, além disso, os prefeitos identificaram em cada município um articulador para ajudar na interlocução. Aqui em Natal, o articulador foi a Secretaria de Esporte e Lazer, hoje o secretário Luiz Eduardo, na época também, né? Nessa gestão desse atual prefeito. O secretário foi Luiz Eduardo Machado, ele e a equipe dele que tem conversado conosco sobre o programa. E nós contratamos uma consultoria, que não é o Instituto Etios, é uma outra coisa, é a Unietios, para nos ajudar a pensar o instrumento de coleta de dados, o questionário, e a fazer toda a análise desses dados posteriormente, que resultou então nesse documento aqui. Daí a gente fez a aplicação da matriz de indicadores e validação dos dados. 10 municípios, dos 12 municípios que eram nas cidades, 10 municípios validaram os dados. A gente precisou ser muito criterioso, o pessoal que faz pesquisa sabe como é isso, né? Porque depois, eu não disse isso, não foi bem assim que eu falei. Então a gente fez toda uma parte primeiro de uma coleta bruta de informações e depois nós voltamos no município para fazer oficinas de validação com esses dados que foram inicialmente coletados. E nessa oficina de validação, então, a gente aí partiu para uma análise das informações prestadas. De antemão, é preciso dizer, para quem é pesquisador também deve saber disso, muita dificuldade em fazer coleta de dados, sobretudo na questão do esporte. Né? Não há, de um modo geral, um processo de sistematização das informações, não há um processo de organização para dentro da gestão, até porque ela é impactada de 4 em 4 anos com a mudança de governo, e parece até que levam os computadores. Não é só a memória que sai, mas tudo o que foi organizado, se estiver organizado. Eu não sei se é o meu, acho que não. É o meu, é? É possível. A secretaria some. Desculpa, viu? Eu desliguei muito. Tecnologia foi feita Está atrapalhando as coisas, né? Então, veja direitinho que O secretário veio aqui. Então, A resposta que teve disse, nós estamos analisando que tem algumas então assim, a gente teve muita dificuldade, tanto é que a gente teve que mudar o cronograma algumas vezes, né, por conta desse processo de coleta de dados. Assim, ainda porque nós, como eu falei para vocês inicialmente,
Nós coletamos informações não só na Secretaria de Esporte, mas também na educação, na saúde, na mobilidade urbana. E o pessoal tem alguma dificuldade de articular internamente, né? Também da natureza, talvez, da política pública isso, né? Não tem uma interrupção. O cidadão é o mesmo, mas cada um faz a sua parte, o seu pedaço. Bom, então a gente teve 10 municípios validados, ficou fora Manaus e Rio de Janeiro, não conseguiram validar as informações, né? Alguns até não encaminharam as informações. Bom, mas a gente acha que tivemos bastante informação. Aqui foi uma oficina de validação lá em Salvador, né, que é o meu lugar. Bom, a gente teve um cuidado também especial de fazer uma contextualização regional. Vocês devem desconfiar que, no ponto de vista do esporte, o Sul e o Sudeste têm um escopo muito maior do que o Norte e o Nordeste. Vocês devem desconfiar em relação a isso. Então, claro que se a gente for pegar o relatório Cidades do Esporte, a gente pegou um capítulo do relatório, nós trouxemos alguns indicadores sociais que não tinham diretamente a ver com o esporte, mas alguns indicadores sociais. E nos próprios indicadores sociais a gente vai ver que o Norte e o Nordeste, o Norte de uma maneira mais significativa, o Nordeste de uma maneira mais significativa, fica na rabada de todos os indicadores sociais. Mortalidade infantil, IDH e vários indicadores que nós pegamos. E isso, óbvio, não é nem por mim, nem por vocês que estão aqui, mas tem a ver com uma tradição, uma história política, cultural e econômica de falta de prioridade de investimentos no Nordeste. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, ou ainda temos muito que ser priorizados nesse país para a gente chegar mais ou menos aí como é que está em termos de estruturação do Norte, do Sul e do Sudeste. Então, a gente teve um cuidado, né, de fazer uma leitura regionalizada dessas informações, considerando as especificidades de cada território, né? E a nossa intenção também, o tempo todo, é desenvolver uma parceria, a gente costuma dizer até pedagógica com os municípios, porque a gente podia ter lançado mão, por exemplo, da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. O município é obrigado, qualquer ente público é obrigado a nos prestar informação no prazo e tal, mas a gente preferiu construir, mesmo de maneira demorada, considerando que a gente tem um horizonte aí de alguns anos ainda para poder renovar esse relatório, a gente preferiu fazer uma construção mais pedagógica mesmo. Não é fácil, você precisa de muita paciência, né? Mas a gente preferiu fazer essa opção dessa metodologia de dizer assim, olha, a gente não está aqui para lhe apontar, a gente está aqui para estabelecer um diagnóstico e trazer insumos para a melhoria dessa política. Mais ou menos foi esse o discurso. Ok. Se bater de novo, vai? Acho que então, tem várias vezes. Pode. Aí, 3 vezes. Então, assim, o relatório está dividido em 3 sessões. Uma sessão, ele vai dizer da institucionalidade dos recursos. O que quer dizer isso? A gente quer saber qual é a estrutura que o município tem para tocar a política pública de esporte. Aí, nesse sentido, nós perguntamos, vem cá, você tem Conselho Municipal de Esporte, você tem Fundo Municipal de Esporte, qual é o seu orçamento? Quanto que você aplica em alto rendimento? Quanto que você aplica na manutenção, na construção de praças, parques? As calçadas, elas estão bem conservadas? Quanto que foi gasto na manutenção dessas calçadas? Vocês veem que o nível de detalhamento que a gente chegou também, a gente queria o quê, né? Que as pessoas tivessem essas informações todas. Nem todos tinham, mas era isso, até isso era importante para nós. Dizer assim, olha, é importante saber, é importante ter essa informação e buscar essa informação para o município pensar a política pública de esporte. Então, esse item... Imagina o susto que eles tiveram quando vocês começaram a perguntar. Mas como que vamos receber isso? Calçada? Calçada, que tem a iluminação, é uma iluminação adequada? Nas praias tem parque, tem estrutura de ginástica, foi isso que a gente queria saber, né? Você tem ciclofaixa, tem ciclovia,
é bem sinalizado isso? Quanto que você gastou para poder pintar as faixas? Então a gente perguntou isso. Aí o prefeito disse, não, manda Paulinho saber se tem alguma coisa ali embaixo, que eu não sei de nada. Vai lá, olha. Vai dar uma olhadinha lá. Pois é. Essa moça está aqui chateando todo mundo. Eu imagino perguntar isso tudo e ainda ficar, né? Ainda ficar na boa, porque... Então, o nosso primeiro bloco de perguntas era isso, né? E nós procuramos saber também o seguinte, nas escolas, tem equipamento, tem espaços para desenvolver atividades esportivas? Quantos professores tem para desenvolver essas atividades esportivas? Então, nós buscamos saber isso. Em relação à infraestrutura, a gente quis saber quantas praias tinha, quantos parques tinham, quantos equipamentos existiam nesses espaços, quantos quilômetros de ciclovia. Oi? Oi? Quilômetros de ciclovia? Pois é. Então, olha. Nós temos, olha, já tem 5 metros construídos, mas Palmas prometemos de ciclovia. que até 2020 faremos 2 quilômetros. A calçada da Então, Copa tem Pacífica quadra agora. poliesportiva, então... Aí a gente fez algumas comparações do tipo, qual é a área territorial do município e quanto é de parque, ou quanto é de ciclovia. Então começamos a fazer algumas comparações, alguns percentuais em relação a isso. Daí, no outro eixo, programas, projetos e práticas, a gente procurou saber, em relação às escolas públicas, qual era o número de alunos, né, do ensino fundamental, qual era o número de alunos do ensino fundamental do Estado e tal. E aí nós perguntamos, quantos professores, quantos alunos desse total fazem atividade física? E cruzamos, tem um número de alunos X, tantos fazem educação física. Então a gente cruzou isso. Quantos professores? E aí a gente foi dizendo, olha, para esse total aqui tem tantos professores, ou seja, a média aí foi 4.000 pessoas na cidade para um professor de atividade física. Então, a gente buscou dar luz ou trazer alguns indicativos que alertassem, não é possível esse percentual para dar conta de uma cidade saudável, né? Então, esse último eixo, ele tentou levantar essas questões. Atividade física e modalidade esportiva monitorada. Quais os programas que são desenvolvidos? Tem ruas de lazer, tem segundo tempo, tem PELC, isso para falar dos programas federais, né? Porque aí os programas municipais também poderiam, os municípios também poderiam estar desenvolvendo outros programas locais. As ruas de lazer normalmente são programas locais, não tem aporte do governo federal. E vem cá, e essas atividades, elas são monitoradas por uma pessoa, um profissional qualificado? Nós, então, buscamos saber essas informações, né, nesse último eixo aqui. Como é que é o uso do espaço público? O município tem programas de interrupção de tráfego nesses dias? Qual é a média de participantes? Aí, perguntando sobre esse... Tem o programa de bicicletas compartilhadas? Então, buscamos isso. Em relação ao alto rendimento, o município tem algum apoio a programas de alto rendimento? Quantos adolescentes participam desses programas? Quantos adultos participam? Então, buscamos também saber essas informações.